Olá, queridos estudantes dominantes online, professor Sandro Massarani, e vamos nesta aula falar sobre a expansão territorial brasileira no período colonial. Primeiramente, a gente não pode falar de expansão territorial no Brasil sem citar a participação crucial e fundamental dos chamados bandeirantes. Aqui temos um desenho representando os bandeirantes, do Benedito Calixto, dando destaque a um dos mais famosos bandeirantes, o Domingos Jorge Velho. Bem, há uma diferençazinha entre entradas e bandeiras. O que são as chamadas? Os bandeirantes participam das duas, ok? O que são entradas? São expedições financiadas pela coroa portuguesa. Então, são expedições oficiais de penetração no território. Então, os bandeirantes eles vão fazer essa penetração ao território, a gente vai ver com quais objetivos. E o que seriam as bandeiras? São expedições financiadas por particulares. Aí, logicamente, carregava a bandeira da família, a heráldica, os símbolos, etc. Então, há essa diferençazinha entre entradas e bandeiras, mas ambas feitas pelos chamados bandeirantes. E os bandeirantes eles vão ter 3 objetivos principais nessas expedições. Encontrar metais preciosos, lembrando que Portugal não encontrou metais preciosos no Brasil desde o início da colonização, mas havia sempre esse desejo, essa procura. Capturar índios por uma escravidão ilegal, era proibida a escravidão indígena, mas havia a utilização ilegal de índios como escravos. E para a destruição de quilombos, as comunidades onde nós tínhamos escravos foragidos. Então, esses eram... geralmente, a gente acredita que o principal objetivo era encontrar o metal precioso. Nem sempre. Muitas vezes, até demorou muito a se encontrar o metal precioso, as expedições eram para capturar índio ou destruir quilombos. E aí, muito importante, pessoal, porque a figura do bandeirante ela é tida como muito identificada com São Paulo. Os bandeirantes eles vão atuar muito a partir da região que viria a se tornar São Paulo. E muitas vezes esse bandeirante ele é romantizado, aquela própria pintura, o desenho que a gente viu no início. O bandeirante ele é visto quase como um europeu, um nobre, um galante. Não é bem assim. Muitos bandeirantes mal falavam português, falavam uma língua geral, mistura de português com tupi. Muitos bandeirantes andavam e viviam como se fossem quase que índios, descalços, dormindo em redes. Então, e os índios participavam muito dessas bandeiras também, como guias dentro do território. Então, é uma visão meio romantizada, meio idealizada, dessa do bandeirante como um nobre europeu, um galante, um cavaleiro, vamos dizer assim. E é muito ligado, lógico, à origem de São Paulo. Aqui nós temos as bandeiras, onde temos as setas em vermelho de caça ao índio, de verde a mineração, e o chamado sertanismo de contrato, que é justamente essa captura. Muito importante aqui a gente salientar, a gente vai ver já já, o corte que nós tínhamos no Brasil do Tratado de Tordesilhas. Tudo a leste do tratado era pertencente a Portugal e a oeste pertencia à Espanha. Então, o papel dos bandeirantes ele é fundamental na nossa expansão territorial. E essa expansão ela teve também como uma causa fundamental a União Ibérica. Então, temos aí aqui pintura do Dom Sebastião, comentamos na aula de União Ibérica. O que vai acontecer mesmo? O Dom Sebastião ele desapareceu na Batalha de Alcácer-Quibir, no Marrocos, e isso abriu caminho para o rei espanhol Filipe II anexar Portugal. Então, durante 60 anos, Portugal pertenceu à Espanha. E isso vai desmantelar o Tratado de Tordesilhas. Se tudo agora é espanhol, não, para que Tratado de Tordesilhas? E aí há um estímulo enorme às bandeiras, a atuação dos bandeirantes, por causa da União Ibérica. Repare, então, agora não há mais necessidade de Tratado de Tordesilhas. Pode-se ocorrer a expansão toda para o oeste do território. Então, a União Ibérica tem uma influência enorme, enorme na expansão territorial brasileira.
Só que em 1640, Portugal vai recuperar sua independência. Não temos mais União Ibérica. E agora? O que vai acontecer? Houve uma expansão enorme por causa das bandeiras para o oeste do território. Cruzou o limite antigo do Tratado de Tordesilhas. E aí que entra, então, para tentar solucionar o problema, a assinatura do famosíssimo Tratado de Madrid, porque torna-se agora necessário a fixação de novas fronteiras. O Tratado de Madrid, pessoal, ele vai, através do grande diplomata português, o Alexandre de Gusmão, estabelecer o princípio do uti possidetis, que é uma espécie de uso capião. Quem tem a posse da terra seria o dono. Então, como que isso funcionaria? Se determinado local fosse ocupado por portugueses, pertenceria a Portugal. E se o local fosse ocupado por espanhóis, pertenceria à Espanha. Isso vai aumentar absurdamente o território brasileiro, porque os bandeirantes já vão ter feito toda uma expansão para o oeste do território na época da União Ibérica. Então, o Tratado de Madrid é responsável diretíssimo por uma grande expansão territorial do Brasil. E isso é fruto aí da União Ibérica e, logicamente, da ação dos bandeirantes. O tamanho do Brasil fica muito próximo com o tamanho atual. A gente vê a expansão como foi enorme. Algumas exceções como o Acre, que só vai ser incorporado posteriormente. O Tratado de Madrid, o princípio do uti possidetis, se fosse realizado à risca, traria algumas distorções. Que o Tratado de Madrid, então, tentou resolver também. Quais seriam as distorções, se ele fosse seguida à risca? Nós vamos ter aqui no Sul os 7 povos das missões, que era um local de jesuítas espanhóis, com aldeamentos indígenas. E mais ao sul, onde hoje seria parte do Uruguai, a colônia do Sacramento, que tinha ocupação portuguesa. Então, o que acabou acontecendo? Ficou uma bolinha da Espanha, ali um territóriozinho da Espanha no meio do Brasil, e um territóriozinho para Portugal, no meio da América Espanhola. Aí o Tratado de Madrid ele vai determinar essa troca, que os 7 povos passem para Portugal e a colônia do Sacramento para a Espanha. Os jesuítas não vão aceitar. Os jesuítas espanhóis não aceitam a perda do território. Há uma guerra chamada Guerra Guaranítica, violentíssima, onde os jesuítas eles são derrotados. Inclusive, esse fato é magistralmente retratado no grande filme A Missão, da década de 80, com Robert De Niro, Jeremy Irons, trilha sonora do gênio Ennio Morricone. Vale a pena assistir, retrata muito bem todo esse embate aí dos 7 povos das missões. Porque os jesuítas espanhóis não vão aceitar, como comentei, está aí no texto, e vão iniciar essa guerra guaranítica. Bem, vamos ter mais 2 tratados para solucionar o problema. O Tratado de Santo Ildefonso e, posteriormente, o Tratado de Badajoz, 1801, onde vai ser respeitado lá a cláusula do Tratado de Madrid de troca. Então, acabou que depois da derrota dos jesuítas e de muitos atritos diplomáticos, manteve-se essa troca entre os 7 povos das missões e a colônia do Sacramento. Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante. Bons estudos e até a próxima aula.